eu costumo falar, são duas coisas, tá? Que eu falo muito para os meus clientes e para os meus mentorados. Primeiro ponto, o pequeno empresário, ele precisa entender que os contratantes deles estão se adequando e eles não vão fazer negócios com quem não está adequado. E até eu vejo uma certa resistência pelos advogados quando olha para a LGPD e às vezes já tem a impressão que, não, isso aí vai ser só para grande empresa, é muito difícil eu conseguir cliente, como é que eu vou chegar num grande empresário para oferecer algo disso, né? E já vai criando uma série de barreiras na própria mentalidade, né? Que tem tudo como contornar. Você é uma prova viva disso, né? Que você tem ótimos clientes, né? Mas será que também o pequeno empresário, né, se ele não tiver adequado, ele também não pode ficar de fora, talvez, de alguma concorrência ou algo do tipo? Uma licitação? Com certeza. O que acontece hoje, tá? É o que eu gosto muito de abordar, até no meu Instagram mesmo, eu uso muito isso para os mentorados, tá? Muita gente chega para mim e fala assim, olha, mas eu não consigo fechar com o cliente, eu não consigo prospectar o cliente. E aí você vai olhar o que ele está fazendo, o que ele está divulgando, e ele está preso lá na questão da multa de 50 milhões, porque a lei, né, diz que as multas podem chegar a esse valor aí astronômico. Mas, para o pequeno empresário, isso não toca na dor dele. Por quê? Porque ele sabe que ele nunca vai pagar uma multa dessa, porque não é a realidade dele. Exato. Mas ele vai perder contratos. Ele vai ter o cliente dele cobrando dele, né? Então, eu costumo falar, são duas coisas, tá? Que eu falo muito para os meus clientes e para os meus mentorados. Primeiro ponto, o pequeno empresário, ele precisa entender que os contratantes deles estão se adequando e eles não vão fazer negócios com quem não está adequado. E aí eu tenho exemplos reais, né? Inclusive, eu acho que a gente comentou sobre isso no evento, de uma amiga pessoal que perdeu um contrato grande com o Mercado Livre porque ela não estava adequada e ela foi participar da concorrência e quem passou na frente dela estava com a adequação em dia. Então, assim, isso já é realidade, tá, Jean? Já está acontecendo. E o outro ponto é que eu costumo equiparar o Código do Consumidor, quando ele começou, que havia ainda aquela descrença, né? As pessoas não sabiam ainda para onde ia, e hoje a maioria das ações de juizado especial são o quê? Questões de consumidor. Então a coisa evoluiu a um ponto que hoje todo consumidor sabe dos direitos dele e cobram, né? E com a LGPD é a mesma coisa, até porque a LGPD tem um pezinho lá no Código do Consumidor também, sim, né? É um dos braços ali da LGPD, é essa questão consumerista. As pessoas estão cobrando. Se você olhar hoje no Reclame Aqui, colocar a LGPD, você vai ver assim, um número enorme de reclamações já usando a LGPD, o mau uso dos dados, né? A falta de transparência das empresas, os compartilhamentos indevidos. Então, tudo isso gera o quê? Crise reputacional na empresa. E eu falo muito o seguinte, o grande, ele tem caixa para bancar alguns deslizes. O pequeno não, né? Então, qualquer ação aí no juizado especial, qualquer indenização que ele tenha que pagar, qualquer contrato que ele perca, dói muito no bolso. Então, esse é o grande, né? Esses aí são os maiores pontos que eu mostro dentro da realidade, que já está acontecendo no cenário hoje aqui no Brasil. Sim, isso você pontuou muito bem, até porque até esse caso que você compartilhou comigo lá, que a pessoa acabou perdendo, né, e aí essa oportunidade, né, e ela queria para ontem, aí já era tarde demais, não tinha como fazer uma adequação em tão pouco tempo assim, né, e esse argumento que você traz ali e até ajuda advogados a apresentar a proposta, né, de uma forma muito mais na realidade do cliente, porque isso que você comentou, eu já ouvi muita gente falando, a multa chega a tantos milhões, mas é algo tão fora da realidade do empresário, que realmente, do pequeno empresário, né, para ele, tá bom, né, parece o balelômetro, né, da onde que isso aí vai acontecer comigo, né, balela isso aí, né, e trazer um caso real e uma aplicação prática para ele, de mostrar ali que, justamente por você ainda ser pequeno, né, que é por isso que você não pode errar, né, é sempre aquela questão, o cliente ele tem que se ver no ponto A e contratar o advogado, ele vai pro ponto B. Não fazer nada, ele vai pro ponto C. E o ponto C tem que ser terrível. Imagina os prejuízos, as perdas,
a multa, e não só a multa, as oportunidades de participar de uma licitação, de uma concorrência, de um negócio, né? Então, o advogado tem que fazer essa venda consultiva, né? E entendendo de negócios, entendendo de empresas, isso aí é fundamental para essa atuação com LGPD. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!